Você já se sentiu travado em alguma área da sua vida? No financeiro, no profissional, em relacionamentos? Como se você estivesse carregando uma enorme pedra subindo ladeira acima? Se você já se sentiu assim, se sente assim em alguns momentos, pode ser que você tenha algum bloqueio energético. Oi, tudo bem com vocês? Meu nome é Shira, sou criadora aqui do canal Visão Interior e o assunto de hoje é bloqueios energéticos. O que são bloqueios energéticos? Nós somos energia, vibração. E o que a gente pensa, sente e fala também é um campo energético. Então, imagine um rio fluente, limpo, água limpa que corre, que flui sem bloqueio nenhum. Imagine um rio limpo, com água corrente, um campo energético limpo que flui a energia, que não tem bloqueios. Ele te traz clareza mental, ele te traz equilíbrio, ele te traz tranquilidade, as coisas caminham sem parecer que estão sendo arrastadas. Agora imagine um rio que tem várias pedras e nesse rio, nas pedras começam a vir galhos na água e esses galhos começam a ficar presos nas pedras e nesses galhos começam a acumular sujeira e ali fica uma água parada, uma água suja, uma água densa que fica empacando e tudo que vem começa a aglomerar nessas pedras e nesses galhos que fica ali parado. Isso é como se fosse um bloqueio energético. Um bloqueio energético é uma energia que fica impedindo a passagem da energia que precisa fluir, que precisa caminhar, que precisa seguir. Ela impede que o rio flua com harmonia, entendeu? É uma energia que fica ali parada. Isso é um bloqueio energético. O que causa um bloqueio energético? Um bloqueio energético, ele é causado muitas vezes por pensamentos ruins, negativos, por sentimentos ruins, sentimentos negativos, algum trauma, alguma dor que você sofreu, algo que te causou uma sensação ruim, que te travou, que não é só uma sensação ruim, é algo como se você retraísse, como se você segurasse aquilo para você, como se você não conseguisse soltar. Não sei se já escutaram essa expressão do soltar. Não é igual uma coisa cotidiana, comum, não é uma dor, talvez física, talvez sim seja, mas vou te dar um exemplo. Ai, bati o dedinho do pé na quina do sofá. Quem nunca bateu o dedinho do pé? Dói, aquela dor, dói ali na hora, daí passa e esquece. Isso é soltar. Passou, já que passou, acabou, fluiu, vida que segue. Entendeu? Isso é uma dor normal. Uma dor que você se retrai, por exemplo, fui fazer uma apresentação de um trabalho na escola e aconteceu alguma coisa nessa apresentação que os alunos, não sei, tropecei, caí, passei vergonha na frente das pessoas, falei alguma coisa errada. Imagina aí uma situação que as pessoas riram de mim, que eu fiquei constrangida, eu passei muita vergonha e aquilo eu não consegui deixar pra lá. Então isso me causou uma dor emocional e de sentimento que 10 anos depois, quando eu fui trabalhar numa empresa X, eu tive que fazer uma apresentação sobre um projeto e eu não consegui. Por quê? Porque aquele
bloqueio estava ali em você ainda. É claro que há níveis, né, de bloqueios energéticos. Na parte espiritual, quando você fala de bloqueios energéticos, nós temos os corpos sutis. O que são os corpos sutis? Eu vou dar uma explicada aqui rapidinho pra gente não sair pela tangente, tá? Imagine uma cebola que tem várias camadas. Cada corpo sutil, a emoção é um corpo sutil, o mental é um corpo sutil, o espiritual é um corpo sutil. Então, esses são exemplos. Então, cada camada da cebola é um corpo sutil. E cada bloqueio energético, ele pode estar em algum desses campos. É como se fosse um nó na energia. Como se fosse a pedra do rio, é a mesma coisa, que fica ali parada. Só que imagine que esse bloqueio, ele tá na energia, na primeira camada da cebola. E isso acaba, se fica esse bloqueio energético ali e você não percebe ou você não quer perceber, pode ser também que aconteça, ele começa a afetar os outros campos em nível energético até que chegue no miolo, que vou falar assim que é o campo físico. Então, a parte energética tendo esses nós, conforme isso vai acumulando, conforme vai acumulando sujeira lá na pedra, no galho que está no rio, conforme vai acumulando e vai crescendo, esse bloqueio, ele gera bloqueios, é como se fosse uma cascata, vai gerando bloqueios até chegar na parte física das pessoas. E começa assim, pode ser só uma pequena ansiedade que te gera, ou pode ser uma estafa, um cansaço que você descansa e não sabe de onde que vem esse cansaço todo. Pode ser uma insônia que você não sabe de onde que vem. Então, o bloqueio energético, ele precisa ser visto para que você saiba de onde que está vindo essas coisas. Então, começa lá no campo energético, lá no campo sutil, lá como se fosse a casca da cebola, e vai gerando uma cascata, uma sequência de bloqueios que aquilo vai crescendo no campo energético até vir para o campo físico. Então, ele te causa sintomas físicos por consequência, como se fosse uma reação. Um bloqueio energético causa uma reação. Por quê? Porque você segurou aquilo para você. Você não soltou, você não se libertou daquilo. O que isso causa? Medo, insônia, ansiedade, é aquela sensação, eu não consigo, eu não posso, é só comigo que acontece, esse tipo de coisa que acontece. É só por isso que você sente ansiedade? Não, às vezes é alguma outra coisa, mas pode ser que seja um bloqueio energético que tá aí impedindo que a sua energia flua, que as coisas aconteçam para você e você não percebeu. E o que eu faço? Como que eu limpo esse bloqueio? Como que eu desbloqueio essa energia que ficou parada? Bom, primeiro você precisa se perceber. Autoconhecimento. Vou falar muito de autoconhecimento porque é a chave para muitas soluções. Você precisa perceber o que está acontecendo com você. Porque se você não consegue enxergar que você tem ansiedade, se você não consegue enxergar que você tem insônia, se você não consegue enxergar o que está acontecendo, essa sensação de arrastamento, de que nada anda, que nada caminha, tudo que você planeja você não consegue dar continuidade, você procrastina o tempo todo, você sabe que tem que fazer, sabe que é importante
e não faz, vai levando, vai, depois eu faço, depois eu faço. Se você não consegue perceber isso em você, na sua vida, então você nem sabe que tem bloqueio energético. Você não sabe o que está acontecendo na sua vida, você só está existindo. Então, primeiro você precisa perceber o que acontece para você dar aquela virada de chave. Opa, mas por quê que eu tô procrastinando? Por quê que isso tá acontecendo comigo? Por quê? Você precisa começar a se questionar. A parte de autoconhecimento é onde você se pergunta tudo sobre você, quem você é, de onde você veio, por que isso está acontecendo, como que você chegou nesse ponto, o que você quer fazer, aonde você quer chegar. É através dessa perguntação, dessa indagação sobre você que você consegue perceber que tem coisas erradas. Às vezes é só uma atitude, não é um bloqueio. Ah, por que eu tô procrastinando? Porque talvez não seja esse caminho que eu quero seguir na vida. Então o que eu vou fazer? Vou fazer um plano B, entendeu? Talvez seja só isso, mas talvez você sabe o que quer, sabe o que tem que fazer, é isso, é o seu sonho chegar até tal ponto, mas você fica procrastinando. Por quê? Tem que ter um motivo, entendeu? E você só vai descobrir o motivo se você começar a implantar o autoconhecimento aí na sua vida. Você tem que começar a se perguntar, começar a enxergar o que está acontecendo com você, a se conhecer. Segundo ponto, meditação. Ah, eu sei que muitas pessoas têm preconceito, muitas pessoas tiram sarro, muitas pessoas dizem que não conseguem, mas a meditação, ela te dá paz mental. Ah, é só isso? Não, não é só isso, mas é por aí que começa. Esse fluxo gigante de pensamentos que a gente tem, que ele brota do nada, você começa pensando uma coisa e dali a pouco você já tá numa coisa nada a ver com o que você começou a pensar. Esse fluxo incessante de coisas, ele nubla a sua visão para que você se enxergue. Então, o que é a meditação? Ela é um treino mental, a princípio. Ela é um treino para que você comece a controlar esse fluxo grande de pensamentos. Ah, eu não consigo. Claro, se você achar que não consegue, não vai conseguir nunca. Você tem que se esforçar. No começo, o bebê não consegue andar, mas ele vai tentando, vai tentando, vai tentando até que ele consegue, entendeu? A meditação é a mesma coisa. Ai, mas meditar é perda de tempo. Não é. Se você tá nesse ponto que você tá com ansiedade, tá procrastinando, não consegue sair do mesmo lugar, mas você quer, você tem vontade de crescer, você tem vontade de evoluir como pessoa, então comece. É um treinamento mental, certo? O mental seu tem que ser fortalecido. Você tem que aprender a controlar a sua mente. A mente, ela é uma ferramenta a ser usada. E muitas vezes a gente é controlada pela mente, que a gente deixa a mente correr solta e fazer e pensar o que ela quiser, e a gente não tem controle nenhum, como se não fôssemos nós que controlamos a mente, como se fosse a mente que controla e decide tudo que nós queremos. E quando você chega a esse ponto, você não tem controle mais da sua vida, certo? Então a meditação, ela ajuda muito, sim. Se você não sabe por onde começar, eu indico que você comece por meditações guiadas, curtinhas, 5 minutinhos. Você acha aí no YouTube, tem um monte. Então você começa com essas meditações curtinhas, conforme você for criando prática, você vai aumentando o tempo até que você vá chegando a outros níveis, certo? E também você pode procurar
ajuda de terapias energéticas. O que é terapias energéticas? É um profissional que ele vai fazer uma avaliação da sua energia, da sua vibração e vai te propor um tratamento coerente com a análise que ele fizer sobre você, de como que você tá, se você tem bloqueio, se você não tem, em qual área que você tem bloqueios, qual área que você tá super bem, entendeu? E daí ele vai te passar uma orientação e vai fazer o tratamento necessário, conforme a área deles. Que áreas que tem? Várias, tem muitas áreas, muitos tratamentos, tem N formas de você descobrir bloqueios e tratar bloqueios. Cada profissional trata de um jeito. Eu trabalho com a radiestesia terapêutica. Se você tiver interesse, você me segue aqui. Eu vou deixar o WhatsApp aqui na descrição do vídeo e você pode falar comigo para saber mais detalhes. Então, é isso que é o bloqueio energético. Ele é uma energia que você segurou para você, em vez de deixar ela ir, em vez de deixar ela fluir, de aceitar e seguir o ritmo, o fluxo energético do universo, que é natural, certo? É alguma coisa que você prendeu em você. Então, se você tem esses sintomas, se você se sente assim, faça uma análise. Você, de início, perceba. Se você achar que deve, procure um atendimento de um profissional, certo? Então, esse é meu vídeo de hoje. Eu vim falar um pouquinho sobre bloqueios energéticos, espero que eu tenha conseguido ajudar. Se você tem interesse nesse tipo de assunto, se inscreve aqui no canal, deixa seu like. Se você tiver dúvidas, deixa aí nos comentários. Ou se você tiver vontade de passar por um atendimento comigo, entre em contato pelo WhatsApp. Então é isso. Espero que eu tenha conseguido te ajudar. Um grande beijo, se sintam muito abraçados e até o próximo vídeo.